2020 traz a temática A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É a lição, é o tema geral que vai ser desenvolvido em 13 lições. 13 lições. Esse tema vai ser desenvolvido aqui em 13 lições. Nós estudamos no primeiro trimestre de 2020. Quem me ajuda aí com o tema geral da nossa lição? O tema geral que foi desenvolvido em 13 lições. Eu vou começar para vocês lembrar. Eu sei que vocês sabem, mas não quer dizer. Não é possível. 3 meses estudando raça humana. Pode complementar o resto do tema geral da nossa lição. 3 meses. E olha que eu não olhei não, esses 2 dias não. Raça humana, o que mais? Bora lá, gente. Bora. Bota essa mente para funcionar. Olha, o irmão Leonardo tá dando aqui. Raça humana, ele está falando sobre queda. Mas tem alguma coisa antes da queda. Raça humana. Você está no final, irmão Leonardo. Está no final. Alguém? Raça humana. Meus irmãos. Origem, queda e redenção, é? Eu acredito que seja redenção. Vocês estão com a mente muito travada. Vamos botar essa mente para funcionar. E agora nós temos a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O escritor da nossa lição é o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Igreja Assembleia de Deus no Distrito Federal. É doutor em teologia, licenciado em filosofia e por aí vai. Nós temos aí um servo de Deus à altura para nos trazer um comentário sobre a epístola aos Efésios. Meus queridos irmãos, nós estaremos estudando ao longo desses meses a epístola aos Efésios. Os irmãos já leram. A nossa verdade prática nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Os irmãos já leram. Qual é o objetivo proposto aqui para nós alcançarmos? O objetivo geral é mostrar o propósito divino da epístola, na epístola aos Efésios. A lição, irmãos, está distribuída em 3 pontos. Primeiro, segundo e terceiro ponto, que já foram lidos. E no primeiro ponto, nós temos ali como objetivo apresentar a autoria e a data da epístola, quem escreveu e a data. Segundo ponto é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. A quem foi dirigida. Terceiro ponto, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida
na epístola. O ponto central da nossa lição nos traz aqui o que seria, na verdade, um resumo em algumas palavras da nossa lição. O ponto central diz assim: em Éfeso, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Devo dizer aos irmãos que a carta escrita aos Efésios, ela é considerada por muitos como a rainha das epístolas. A rainha das epístolas. Por que essa consideração assim, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, o porquê disso tudo? Queridos, nós encontramos na epístola aos Efésios uma explicação muito profunda sobre a igreja e Cristo. A epístola aos Efésios, quando nós paramos para estudar essa epístola, nós vamos descobrir, irmãos, a doutrina da salvação com uma profundidade muito grande. Devo dizer aos irmãos que existem algumas expressões da igreja, aliás, na carta aos Efésios, que geram debates até hoje. Então, a epístola aos Efésios, ela é muito importante. Vamos lá para o nosso primeiro ponto, fazendo um comentário do nosso primeiro ponto. Quem escreveu a epístola aos Efésios? Ora, é só pegar a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 1. O que diz Efésios 1 e 1? Alguém pode ler? Me ajude aí, por favor. Está evidente, era uma marca de Paulo, ele se autodeclarar nas suas epístolas. Alguém encontrou aí? Que pode nos ajudar a ler? Só para interagir, os irmãos sabem? Vamos lá, pode ler? Pronto. Então Paulo se identifica na epístola. Eu estou escrevendo. Algum tempo depois, alguém vai levantar uma hipótese que não era Paulo, uma coisa sem sentido, né? Mas o Paulo, que o próprio apóstolo Paulo está dizendo, eu estou escrevendo, ok? Então, irmãos, uma coisa interessante aqui é que Paulo, ele se utiliza do seu segundo nome. A gente sabe que o nome de Paulo, digamos assim, de nascimento, não era Paulo, era Saulo, certo? Era Saulo. E aí acredita-se que o nome Saulo era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. A gente sabe que Saulo era da mesma tribo de Saul, tribo de Benjamim, E como alguns pensam, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Tem muita gente que prega e até diz, pois é, meus irmãos, Saulo, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não está na Bíblia isso. Não sei quem foi que inventou esse negócio. Talvez foi aquele hino da harpa, né? Que faz um... Mas você sabe que a poesia tem liberdade para fazer algumas coisas, né, irmãos? A poesia. Então, mas quando nós olhamos para a Bíblia, alguém encontre aí Atos capítulo 13, versículo de número 9, rapidinho, para nós interagir. Bora lá.
Atos 13 e 9. Quem achou, coloque-se de pé e leia agora, senão eu vou ler. Tá demora assim. Atos 13 e 9. Ok. Saulo, também conhecido como Paulo. Ok? Então o nome do homem era Saulo, que também era conhecido como Paulo. É interessante notar, meus amados irmãos, que no segundo item vai trabalhar isso aqui. Sim, o nome Saulo significa solicitado e o nome Paulo significa pequeno. Saulo, solicitado, Paulo, pequeno. Nós não temos aqui muito tempo para falar sobre esse nome Paulo, porque, mas a título aqui de informação breve, a gente sabe que Paulo tinha duas cidadanias. Paulo era judeu, de raça, e Paulo também tinha a cidadania romana. Paulo era romano, um importante título alcançado naquele período, muito desejado naquela época, muito desejado. Muitas pessoas compravam esse título com muito dinheiro ou se valia de qualquer coisa para ter aquele título, porque ser um cidadão romano nos dias de Paulo e nos dias de Cristo era uma honra muito grande. Porque quem era Roma? Roma era a potência do mundo naquele período. Roma era quem mandava no mundo. Então, dizer eu sou romano, aí, acaba saía na frente. Tinha muitos direitos, muitos privilégios. E Paulo tinha essa cidadania romana, acredita-se que foi por conta do pai de Paulo. Do pai de Paulo. Ok. Mas Paulo, irmãos, ele vai preferir se identificar em todas as suas epístolas como Paulo. Como Paulo. Eu acredito que depois do capítulo 13 de Atos, o nome Saulo desaparece, e aí só o doutor Lucas vai registrar e só vai colocar o nome Paulo, certo? O entendimento por que Paulo utiliza o nome Paulo e não Saulo é muito óbvio. Paulo, irmãos, ele tinha um ministério voltado para o mundo gentílico, ou seja, o povo não judeu. Paulo tinha um ministério voltado para esse povo, para os gentios. Então, o nome Saulo, que era de origem hebraica, judeu, quem sabe pesava mais para Paulo. Então o nome Paulo soava melhor no contexto dos gentios, no mundo gentil ou gentílico. Daí porque Paulo ele vai dar preferência ao seu nome de Paulo, porque era bem mais aceita no mundo que ele estava, para o público que ele estava pregando, para o povo que ele estava pregando, o nome dele soava melhor. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui na epístola é que o apóstolo Paulo, ele faz uma ressalva quando ele se apresenta como autor da epístola, dizendo que ele é apóstolo, não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, ele faz essa ressalva. Nós sabemos, irmãos, que a epístola escrita por Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso. Paulo estava preso. Todos os irmãos sabem que Paulo, depois que realizou 3 viagens missionárias, registrado em Atos dos Apóstolos,
Paulo ele foi preso quando foi, depois de fazer uma visita em todas as igrejas, ele foi a Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, mesmo avisado, os profetas falaram que ele ia ser preso em Jerusalém, mas Paulo não temeu e Paulo foi a Jerusalém e foi preso. Paulo foi preso em Jerusalém, quase foi morto ali. As autoridades romanas, os soldados romanos e os chefes lá foram lá, tomaram Paulo lá e Paulo ficou preso por algum tempo em Cesareia, e depois, num julgamento injusto, não tinha nada de que acusar Paulo, Paulo apelou para Roma. Paulo pediu para ser julgado, certo, por Roma. E aí, Paulo vai para a prisão em Roma. As epístolas da prisão, conhecida como da prisão, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São epístolas que Paulo vai escrever quando ele está preso lá em Roma. Devo dizer aos irmãos que a prisão de Paulo em Roma não era como algumas prisões que Paulo já tinha enfrentado, e nem como a última prisão de Paulo. Acredita-se que Paulo, depois que foi preso em Roma, porque ele passou 2 anos preso, Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Isso soa muito bem hoje para nós. Vocês que assistem jornal sabem muito bem o que é uma prisão domiciliar, não é, quem sabe em um outro tempo o pessoal ficaria assim, mas o que é prisão domiciliar mesmo? Hoje é fácil. Uma pessoa condenada pela justiça, às vezes, tem esse benefício de cumprir a sua prisão lá em casa, numa casa. Lá ele tem hora para... Ele não pode... Tem algumas restrições, não pode ir em lugar tal, assim, mas está lá na sua casa. Assim era a prisão de Paulo em Roma. Paulo estava em uma casa, recebia visita, e muitos irmãos, autoridades, Paulo recebia ali. Foi dali, irmãos, que Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Acredita-se que por volta do ano 61 a 62, toda data, irmãos, toda data na Bíblia, ela não tem o objetivo de fixar assim num tempo real mesmo. São datas aproximadas. Toda data na Bíblia é aproximada. Não tem como ter essa... Então Paulo está preso 2 anos em Roma, e de lá Paulo escreve, por volta do ano 61 a 62, Paulo escreve a essa epístola aos Efésios, e envia para a igreja, eu falei que ele escreveu de Efésio, foi? Não. Então, Paulo escreveu da prisão em Roma e enviou a epístola através de Tico. Era um cooperador, era um obreiro. Esse cidadão foi o portador da carta, levou de Roma a Efésios. É só ler aí. Alguém encontra aí Efésios capítulo 6, versículo 21. 6, 21. Vamos lá. Para nós, aqui em 5 minutos, fazer o comentário aqui do nosso segundo ponto. Alguém encontrou? Efésios 6 e 21. Pode ler. Muito bem. Paulo vai dizer assim: olha, eu estou enviando Tico,
ele é um obreiro à altura, e ele informará como é que está a minha situação aqui. Paulo estava preso, confortará aí vocês, e Tico foi o portador desta carta. Muito bem. Ponto de número 2. Nós vamos agora conhecer os destinatários, para quem a carta foi enviada, e vamos conhecer um pouquinho sobre aquela cidade onde os irmãos estavam. A carta foi enviada para a cidade de Éfeso. Éfeso foi fundada no ano 1050 a.C. A cidade de Éfeso, meus amados irmãos, ela tornou-se um centro político e comercial da Ásia Menor. Devo dizer aos irmãos que a cidade de Éfeso, ela ficava na litorânea, né, perto do porto. Os irmãos devem logo ligar uma coisa com a outra. Uma cidade portuária era uma cidade que tinha como expandir o seu comércio. Não tinha avião naquele tempo, irmãos? Carro também, os carros não eram como esses de hoje. Trem também não existia. Então, a forma de comercializar, de fazer viagem, era através de quê? Através das embarcações. E uma cidade que tinha porto, imagine, só vocês pararem um pouquinho. Por que que um tempo atrás o Palmeiral, que era o centro do comércio aqui? Só voltar um pouquinho. Porque aqui tem um rio, tinha o porto, ou não é verdade? Depois que inventaram as estradas, aí o Palmeiral veio logo também aquela enchente, né, irmão? Vocês sabem contar a história, né? Aí o Palmeiral perdeu o comércio para Esperantinópolis. Tem estrada, tem carro, os caminhão entram lá topado, irmão da Creuto vendendo as coisas, né? Mas a irmã Cariane. Então o Palmeiral perdeu. Então é só ligar uma coisa com a outra. Então Éfeso era um centro comercial. Éfeso tinha cerca de 500 mil habitantes. Era uma metrópole naqueles dias. 500 mil habitantes. Era uma metrópole. E outra coisa, também é uma curiosidade sobre a cidade de Éfeso. A rua principal de Éfeso, o centro de Éfeso, era pavimentada de mármore. Que luxo, né, irmão? Pavimentada de mármore, colunas trabalhadas dos dois lados. Era um negócio chique. Na cidade de Éfeso tinha um anfiteatro, o maior do mundo naquele período, com capacidade de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas para acompanhar os espetáculos. Então, eu não sei quantas mil pessoas o Maracanã consegue abrigar. Só para os irmãos terem uma ideia. Irmão Jeremias está sabendo ali, né? Mas, sabe não, irmão Jeremias? 70, né? Muito bem. Então, naquele período, nós estamos falando, olha, do ano 61, 60, no primeiro século da nossa era. Então, era uma coisa muito grande. Esse anfiteatro, aí eu pedi para o irmão Leonardo pesquisar ainda agora o que é um anfiteatro. É interessante. O anfiteatro é a união de dois teatros. Eu achei uma curiosidade interessante, que diz que os gregos foram os pais do teatro. E os romanos, eles uniram, foi eles
os que modernizaram o teatro e fizeram o anfiteatro, que era a união de dois teatros, era uma coisa muito grande, e onde acontecia também as batalhas, as arenas, os gladiadores. Era uma coisa, era um anfiteatro, era uma espécie de, era mais ou menos como um estádio, no mesmo sentido do estádio, arredondado lá, onde tinha as arquibancadas e tinha a arena lá embaixo, certo? Mais ou menos, isso não é difícil para explicar o que é um anfiteatro para o brasileiro, que o brasileiro sabe muito bem, mais ou menos como um estádio. Agora, uma coisa interessante da cidade de Éfeso também, a religiosidade da cidade de Éfeso. Meus irmãos, isso aqui é um ponto muito interessante. Na cidade de Éfeso, irmãos, ficava o grande templo da deusa Ártemis ou Diana. Quem não lembra daquele episódio que os efésios gritaram por um espaço, eu não sei quantos minutos? Se alguém puder me ajudar, eu acredito que é Atos 19, me parece que foi Atos 19, por aí assim. Os efésios gritaram por um espaço de alguns minutos, eu não sei se foi horas, eu não estou me lembrado aqui, que grande é a deusa Diana dos Efésios, e gritaram. Isso aí se deu por conta de uma manifestação contra a pregação de Paulo e os seus companheiros. Então, Éfeso era uma cidade religiosa, idólatra, e a deusa Diana era chamada de deusa da fertilidade. Existia ali uma estátua construída ali, toda muito bem construída, da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios. Era conhecida como Ártemis para os gregos e para os romanos como Diana. Interessante, irmãos, que aquela cidade, dado o seu culto à deusa Diana, ela também tinha um comércio muito grande, pautado na idolatria. O culto da deusa Diana, ele gerava na cidade uma economia. Eu devo dizer aos irmãos que existe, por exemplo, no Brasil, cidades que, em função de cultuar alguns padroeiros, essa cidade se torna um centro comercial. Um tempo atrás, quem não assistiu nos jornais, uma cidade que eu não me recordo agora o nome, aqui no Brasil, a sua economia despencar, cair, ficar quase no zero, porque aquele personagem João de Deus foi denunciado para a justiça, e aí foi veiculado nos meios de comunicação, e a economia daquela cidade, que girava em torno, os hóspedes que chegavam, os turistas para conhecer, para participar daquele ritual, deixaram de vir, a economia da cidade, só para os irmãos terem uma ideia. Então, a economia de Éfeso, ela girava em torno do culto. Devo dizer aos irmãos que esse culto muitas vezes era regado a muita bebida, culto regado a muita bebida e a muita prostituição. Acredite, se os irmãos puderem acreditar, lá existia umas sacerdotisas, eram umas mulheres consagradas só
para fazer sexo, entendendo? Só para fazer sexo com as pessoas também designadas lá, que estavam cultuando a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, a deusa que gerava frutos. Então, irmãos, era uma coisa, a cidade de Éfeso era um negócio muito complicado, e é nesse contexto que Paulo vai chegar. Outra coisa interessante, ali na cidade de Éfeso, existiam os profissionais de fazer nichos. Aí eu fui pesquisar mesmo direitinho. Dentre eles tem um ourives. Assim, alguém achou o texto que eu estava pedindo agora? Achou não? Foi 2 horas, né, irmão? 2 horas de grito. Grande é a Diana, deusa dos Efésios. Foi aquele episódio que marcou. Tanto é que o escrivão da cidade foi lá com medo, dizendo: gente, nós vamos ser acusados aqui de uma manifestação contra o governo. Acaba com esse negócio aí, senão Roma manda as tropas aqui e mata nós todo mundo. Se nós formos acusados que nós estamos se levantando contra Roma. Então, irmãos, sim, voltando aqui à questão dos nichos, lá tinha os profissionais de confeccionar esses nichos, que era uma espécie de quadro para colocar os ídolos. Eu estava pensando, irmão Júnior, que os nichos eram os próprios ídolos. Eu digo: mas espera. Aí eu fui dar uma pesquisa. Não, era o local onde colocava os ídolos. Uma coisa estava ligada à outra. De qualquer forma, então ali tinha os profissionais. Dentre eles tinha o ourives, esqueci o nome dele aqui. Como é o nome dele? Dionísio, Demétrio, uma coisa assim. Mas que está... capítulo 19 aí, alguém pode encontrar? Versículo 8, encontre aí Atos 19, eu acredito que seja, mais ou menos isso. Esse cidadão foi o que ficou, quando vocês encontrarem o texto, vocês me dizem aí, para a gente corrigir aí qualquer coisa. Esse cidadão foi que liderou, irmãos, a manifestação contra a pregação de Paulo. Foi esse cidadão. Ele chegou a dizer que Paulo estava provocando, estava destruindo a economia da sua cidade. Tanto é que ele ficou com medo da profissão deles cair por terra. Demétrio, o nome do cidadão é Demétrio, é o versículo 24 do capítulo 19. Então, irmãos, eles ficaram com medo da profissão deles cair no descrédito, e diz assim: e o que será da grande deusa Diana? Vai cair no descrédito. Nada, irmão. A preocupação de Demétrio era mais com o dinheiro, dinheiro que ia faltar no bolso dele, que ele fabricava, certo? E ele, com um grupo de cidadãos que eram profissionais da área, estavam com medo. Outra coisa interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso, o primeiro público dele foi os judeus. Paulo passou cerca de 3 meses, se não me falha a memória, acredito que foi. Paulo passou 3 meses
na sinagoga, Atos 19:8, 3 meses na sinagoga, pregando para os judeus. 3 meses. Não conseguiu nada, quase nada com os judeus. E aí Paulo se volta para os gentios. Quando Paulo se volta para os gentios, meus amados irmãos, Deus usa o apóstolo Paulo de uma forma poderosa. Foi lá que Paulo foi usado por Deus de uma forma tremenda, que os espíritos imundos eram expulsos, a igreja cresceu, o ministério de cura foi muito visto ali na cidade de Éfeso. Tanto que foi lá que os lenços e os aventais do apóstolo Paulo eram levados, e os enfermos que tinham eram curados pela fé. Talvez essa prática aqui, que foi uma prática não doutrinária, mas foi uma vez que aconteceu, alguém pega os lenços por aí, saia ungindo e vendendo. Só que Paulo não vendeu lenço, nem toalha, não abençoou, disse assim, sai, vai vendendo por aí. Isso foi um fato isolado no ministério de Paulo. E nem tem registro na Bíblia que Paulo usava isso como prática, como doutrina. Não, senhores. Mas aconteceu. O poder de Deus foi tão grande na vida de Paulo ali, que os espíritos imundos não aguentavam, eram expulsos, os enfermos eram curados. Paulo não dava conta do recado, mandava só o lenço. E as pessoas eram curadas ali. Foi também ali naquela cidade que apareceu aqueles cidadãos querendo imitar Paulo, não foi? Querendo expulsar demônio no nome do Deus a quem Paulo pregava. E quase deu morte lá, né? Os demônios pularam nos caras lá e quiseram dar uma pisa neles, porque demônio não se brinca com demônio. Não se faz palhaçada com demônio. Demônio se trata a sério e se expulsa no nome de Jesus. Então, irmãos, outra coisa interessante, que na cidade de Éfeso, nós vamos terminar, na cidade de Éfeso, passou grandes obreiros, homens abalizados, como Timóteo. Timóteo foi pastor da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Tanto é que quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Apolo, que foi um dos grandes pregadores, o Apolo, ele tinha um ministério, nós podemos classificar hoje como itinerante, o ministério do Apolo. Um homem que tinha uma capacidade incrível de pregar. Tanto é que muitos ficavam fascinados com a pregação de Apolo, que tinham Apolo como, digamos assim, um concorrente de Paulo. Os irmãos vão lembrar que lá em Corinto deu essa confusão, que Apolo era um cara de uma eloquência muito grande, um conhecimento muito, muito grande, certo? Tinha uma facilidade de comunicar a palavra. Também Irineu, ele dá conta que ele escreve e diz que João o apóstolo também foi pastor da igreja de Éfeso. Então, irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, e a obra de Deus cresceu muito na cidade de Éfeso. Acredita-se que a terceira base missionária da igreja do começo lá foi Éfeso. Jerusalém foi a primeira base onde a igreja se consolidou.
aí Antioquia e Éfeso. Éfeso foi uma base missionária, uma igreja que cresceu, que era uma coisa, era uma potência, a igreja de Éfeso. Daí, irmãos, acredita-se que a epístola de Paulo não foi escrita só para a igreja de Éfeso, mas foi escrita para as demais igrejas que Éfeso ela liderava. Foi escrito para algumas igrejas, acredita-se dessa forma. Então, o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de, na sua saudação, ele fazer menção do nome dos irmãos e usar a expressão graça e paz, de onde os nossos irmãos batistas utilizam a saudação graça e paz. Era uma saudação que o apóstolo Paulo usava também. Essa saudação, acredita-se que a graça e paz, a expressão graça, ela lembrava os irmãos sobre a salvação. Nós não temos merecimento nenhum, o nosso não merecimento, certo? Então Paulo utilizava essa expressão graça e paz para lembrá-los sobre a salvação que foi nos oferecida de forma graciosa. Então, como eu já falei, a carta de Éfeso, acredita-se que ela circulava nas demais igrejas e por aí as igrejas eram edificadas. Muito bem, meus irmãos, o nosso tempo foi embora, certo? Nosso tempo foi embora. Eu não sei se os irmãos conseguiram captar assim, alguma coisa sobre... E duas coisas que são importantes demais no terceiro ponto, que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar, mas nós vamos aproveitar aqui um minuto aqui para a gente fazer aqui uma conclusão. O nosso terceiro ponto fala sobre propósito e mensagem da epístola. Paulo, irmãos, ele tem um propósito quando ele vai escrever a epístola aos Efésios. Os irmãos sabem que os irmãos daquela cidade, eles saíram de um contexto assim muito perverso, um contexto de idolatria, um contexto de prostituição, um contexto de bebedeira. Foi esse contexto que os irmãos saíram da igreja de Éfeso. Ora, os crentes da igreja de Éfeso eram o ex-pingunço. Os crentes da igreja de Éfeso eram os ex-prostitutos. Os crentes da igreja de Éfeso eram os ex-idólatras. Então Paulo, quando ele escreve a sua epístola, ele tem um propósito, ele como pastor, de colocar, irmãos, nessa epístola, as múltiplas necessidades da igreja, num caráter pastoral. Paulo está escrevendo como pastor daquela igreja, está levando os ensinamentos para que aqueles irmãos pudessem praticar. Tanto é que nós vamos estudar aqui mais para frente, que Paulo vai exortar os irmãos a rejeitar aquela velha vida e viver uma nova vida. A mensagem que o apóstolo Paulo passa aos irmãos é a seguinte: Paulo vai dizer o seguinte: gente, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é aquele que comanda a igreja e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Se Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, então nós precisamos exercer a comunhão, nós precisamos exercer a santificação, então, e por aí vai. O apóstolo Paulo, ele chega, irmãos, a falar sobre as bênçãos que Deus reservou à sua igreja. Ele fala também sobre o Espírito Santo. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que Paulo fala sobre a igreja de Éfeso, selados pelo Espírito como penhor.
essa expressão do apóstolo Paulo, ele quer dizer assim: olha, vocês que foram salvos pela graça, salvos por Cristo, o próprio Cristo, ele colocou o Espírito Santo como marca em vocês, que vocês são deles. Eu até falei isso aqui de uma forma mais detalhada no discipulado. Então, irmãos, Paulo também vai falar sobre, naquela epístola, na mensagem da reconciliação de ambos os povos. Cristo fez um através da cruz, o novo estilo de vida daquele povo e o enfrentamento também, do mundo espiritual, a luta contra o diabo. É na epístola aos Efésios que Paulo vai falar sobre a armadura do crente. Então, meus amados irmãos, nós estamos começando um trimestre que promete muito, e se nós nos esmerarmos para estudar, para aprender e aplicar para a nossa vida, será de muito proveito. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. E também a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus amados irmãos, que possamos cada dia aprender e saber que, como igreja de Cristo, nós, irmãos, fazendo aqui uma aplicação, muitos de nós, não somos muito diferente dos crentes de Éfeso. O nosso contexto antes era um outro contexto, mas Cristo, pela graça, não pelas nossas obras, Ele nos salvou e nos chamou para viver um novo estilo de vida, e agora com Cristo, sabendo que é Ele, é o Senhor que nos garante, é Ele que nos dá a palavra de garantia, que é pelos méritos de Cristo que somos salvos. Que Deus em Cristo abençoe cada servo do Senhor nesta oportunidade. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar. Aliás, tem um relatório, né, irmão? Tem um relatório. Vamos ler o relatório e depois nós iremos concluir orando ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Deus. Quero dizer aos irmãos, mais uma vez, que haverá culto, e o culto será naqueles termos que os irmãos já conhecem, certo? Os irmãos, quando forem chegando ali, tem um cidadão lá na porta ali. Isso, irmão, são as recomendações que nós recebemos ontem. Já tínhamos recebido outra, e ontem o pastor Pedro Aldir Damasceno, que é o presidente da convenção, escreveu de novo uma circular para todas as igrejas. Voltem a funcionar, mas tenham cuidado. Coloque álcool gel lá na porta, a distância dos irmãos, certo? O pessoal do grupo de risco não são obrigados, oriente eles. Eles vão se eles estiverem se sentindo bem, se não, fiquem em casa e por aí vai. Mas os demais estão convocados para o culto, para adorar o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Relatório da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Classe oficial, matriculados 31, ausentes 8, presentes 23. Bíblias 21, revista 22, oferta R$ 48,10. Varões matriculados 10, ausentes 9, presentes 1. Abnegação e conselho matriculados 22, ausentes 14, presentes 8, visitantes 1. Total 9, Bíblia 9, revista 9, oferta R$ 5,55. Guerreiros de Cristo matriculados 10, ausentes 6, presentes 4, visitantes 1, total 5, Bíblia 5, revista 1, oferta R$ 3,00. Brasas Vivas matriculados 8, ausentes 5, presentes 3, oferta R$ 1,00. Atalaias Vivas matriculados 11, ausentes 9, presentes 2,
Bíblia 1, revista 2, oferta 50 centavos. Cordeirinho de Cristo, matriculados 11, ausentes 6, presentes 5. Bíblia 3, revista 5, oferta R$4. Jardim de Deus, matriculados 15, ausentes 12, presentes 3. Bíblia 1, revista 3, oferta 75 centavos. Crescendo em Cristo, matriculados 8, ausentes 5, presentes 3. Bíblia 1, revista 3, oferta R$2,75. Jardim Celeste, não veio ninguém hoje. Total de matriculados 135, ausentes 83, presentes 52, visitantes 2, total 54, Bíblias 45, revistas 45, oferta R$65,65. Amém. Nós que começamos o ano aí com uma presença assim, assistência da escola dominical lá em cima, aí veio esse problema, né? Aí nós temos que encarar a realidade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Quantos pedem oração? Vamos orar uns pelos outros, é o nome do Senhor Jesus. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, aqui estamos na Tua casa, onde estivemos estudando a Tua palavra, ó Deus, para que a nossa vida seja edificada, fortalecida em Ti. Meu eterno Pai, ajuda-nos cada dia a ser igreja do Senhor, da forma como o Senhor quer, como o Senhor idealizou. Nos ajuda, Senhor, está firmado em Ti. Pai, eu apresento os Teus servos que neste momento pedem oração. Responde às suas petições, entra com providência nas suas causas, mostra o Teu poder, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por tudo. Apresentamos diante de Ti, Senhor, neste momento, meu eterno Pai, o nosso país, Senhor, a nossa nação, mais uma vez. Tu és o Senhor que tem, meu eterno Pai, escolhido esta nação para ser, Senhor, uma nação evangelizadora, uma nação, Senhor, de pregadores da Tua palavra. Meu eterno Pai, Deus, faz o Teu nome ser glorificado. Ouve o clamor da Tua igreja que nesse dia, Senhor, clama a Ti. Te pedimos, Pai, leva-nos em paz, abençoa todo este dia, abençoa o trabalho à noite. Te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre o povo de Deus. E a igreja diz... Amém. Os irmãos, está concluído o trabalho do Senhor.